Olá, o Jornal das 6 e 7 volta e agora você confere como fica o tempo no final de semana aqui em Ijuí. No sábado, o dia começa com temperaturas baixas, mas à tarde a temperatura máxima chega em 30 graus, a mínima fica em 16. A previsão é de predomínio de sol com poucas variações de nuvens. No domingo, o tempo muda e fica nublado. A máxima chega em 29 graus e a mínima em 16 graus. Não há previsão de chuva. Na segunda-feira, o sol volta a predominar. Os termômetros marcam temperaturas máximas de 29 e mínimas de 17 graus. E após a divulgação de que novamente Ijuí estaria registrando casos de fraude no recebimento do Bolsa Família, nós conversamos com a secretária de Desenvolvimento Social do município, que esclarece alguns pontos importantes. Confira. De acordo com a secretária, as denúncias ocorreram em 2013 e não neste ano, como mostram alguns sites da região. Na época, foram denunciados 30 funcionários públicos que estariam recebendo o benefício do Bolsa Família de forma irregular. Destes, 18 já estão em processo de devolução do valor recebido. 12 deles estariam enquadrados nos critérios de recebimento. Eram 30 funcionários, então, né? Então, 18 estavam irregulares. E como o Ministério fez essa avaliação, né? Fez esse processo, né? Então, as famílias, como a gente sempre se refere e coloca de que a família é responsável por suas informações e é responsável também por estar recebendo indevidamente. E aí lá se diz na lei do Cadastro Único, do Bolsa Família, no caso, de que se a família estiver recebendo irregularmente, vai devolver com juros e correção monetária. Tá? Então, é isso que o governo federal cobra, é isso que o Ministério, né, cobra, então, e é isso que as famílias tiveram que responder lá em 2013. Então, foi este caso, né, que foi em 2013, não é agora. Somente no mês de março, 245 famílias tiveram seu benefício bloqueado. De acordo com a secretária, os bloqueios aconteceram porque as famílias não atualizaram seus dados no cadastro e não por motivo de fraude. Todo ano, cada 2 anos, as famílias precisam atualizar o seu cadastro, né? Então, essas famílias já estavam sendo avisadas, né? Já foi colocado na mídia várias vezes de que essas famílias deveriam vir fazer as atualizações. O cadastro único é 2 anos, mas se não mudar nada na sua família. Agora, se mudou de endereço, se a pessoa está trabalhando, a pessoa precisa vir. Se ela deixou de trabalhar, ela precisa vir. Né? Se a criança mudou de escola também, porque nós precisamos de informação da saúde, da educação e do desenvolvimento social. Atualmente, 2.907 pessoas recebem o Bolsa Família em Ijuí e cerca de 5.000 aguardam a seleção do Ministério de Desenvolvimento Social. Como nós aqui na Secretaria, a gente não vive com cada família. Então, a família vem nos dar as informações do seu núcleo familiar. Então, pode haver, sim, omissão de informações, e isso é crime. Né? Então, a gente salienta muito para os nossos usuários falar o que realmente acontece lá dentro do seu núcleo familiar para não haver problemas. Mesmo sem registros de fraude desde 2013, a Secretaria de Desenvolvimento Social, juntamente com o Poder Executivo, tem reforçado a prevenção de novos casos. A gente tem, nós temos a ouvidoria, também quando temos a denúncia, a gente faz a visita em loco, né? Faz a visita domiciliar, onde se constata, então, se realmente a família está falando o real ou não. Que nós, aqui em Ijuí, já adotamos outras medidas, né? E ainda assim, às vezes, não pode ser a correta, que são menos documentos que o Ministério do Desenvolvimento Social exige e nós exigimos mais. Né, até na questão de funcionário público, né, que já vamos falar esse assunto, de que ele precisa nos apresentar o contra-cheque. Né? Então, ele precisa nos apresentar contra-cheque, como outra pessoa precisa nos apresentar a carteira de trabalho. Então, a gente tenta fechar todos os cercos possíveis, mas, no momento de alguma denúncia, a gente vai ter que ver bem a fundo mesmo, porque são muitos cadastros diários. E faltando um mês para encerrar o prazo de entrega do imposto de renda,
apenas uma pequena parcela dos gaúchos já acertou as suas contas com o Leão. Depois de um volume inicial alto, a maioria deve deixar as declarações para os últimos dias. A senhora já fez sua declaração de imposto de renda? Já. Por que fez logo? Para me livrar, para terminar de uma vez, para não ter mais obrigação. Apressar mesmo, não tem perigo de deixar para o fim, depois sempre complica. Mas são poucos os que já acertaram as contas com o fisco. A menos de um mês do prazo que encerra em 30 de abril, 507 mil gaúchos entregaram a declaração do Imposto de Renda 2015, ano base 2014. Eles representam pouco mais de 25% dos 1.950.000 contribuintes esperados pela Receita Federal aqui no estado. Às vezes falta um documento, alguma coisa, não dá tempo de procurar. Então, com antecedência é bem mais tranquilo. O programa baixado da internet tem várias ferramentas para ajudar o cidadão no preenchimento. Os casos mais comuns de malha fina envolvem problemas na declaração de despesas médicas e na omissão de rendimentos, geralmente associada aos dependentes. Bastante comum o contribuinte usar um dependente seu como para deduzir, por exemplo, tem um filho, deduz as despesas do filho, e esse filho tem uma renda de estágio, por exemplo. Então, quem deduz um dependente, se esse dependente tiver renda própria, tem que informá-lo da renda desse dependente. Vale a pena fazer a conta, o que é mais vantajoso, deduzir o dependente tributando a renda ou abrir mão de deduzir o dependente e tratá-lo como contribuinte à parte. A Receita investiu em aplicativos para smartphones e dispositivos móveis, um espaço para salvar a declaração online antes de ser transmitida, e também na TV Receita Federal, que tem material explicativo para tirar as dúvidas do contribuinte. A dica é não deixar para a última hora. Quem perder o prazo paga a multa mínima de R$ 165,74 ou de 1% ao mês sobre o imposto devido. E agora a gente fala de saúde, uma audiência bem diferente organizada pela Secretaria Estadual de Saúde para promover o Dia da Atividade Física. As conversas aconteceram no centro de Porto Alegre, à beira do Guaíba. Correr, andar de bicicleta ou simplesmente caminhar faz bem para a saúde, mas de pouca gente. Em Porto Alegre, só 34% da população são ativos fisicamente. O secretário de Saúde do Estado resolveu dar o exemplo. Em vez de despachar trancado no escritório, resolveu caminhar pela orla do Guaíba. Fazer atividade física não é só fazer competição e nem fazer por esporte, tem que fazer também para a saúde. E introduzir isso nas rotinas, caminhar para ir no mercado, fazer as compras, lavar o carro, cortar a grama, deixar o controle remoto guardado e levantar e fazer movimentação. Isso é importante, as pessoas hoje em dia ficam muito tempo na frente do computador, cada vez mais. Um dos maiores cardiologistas do país caminhou com o secretário. Se eu tivesse que escolher uma coisa para controlar, seria só exercício físico. É o fator de risco, o sedentarismo é o fator de risco mais importante. Veja só o que acontece. O exercício físico reduz infarto, AVC, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino. Ou seja, ele reduz tanta coisa que nós não temos dúvida que o exercício físico é fundamental. A Organização Mundial de Saúde recomenda fazer 30 minutos de atividade física 5 dias por semana. É o suficiente para garantir saúde e ainda dá para aproveitar o visual. E agora a gente fala de esporte. Tem gente nova no São Luís e a previsão é de que ele jogue neste domingo contra o Esportivo. Olha só. Felipe Hereda, volante, passou pelo Santo André, Novo Hamburgo, Santa Cruzense e Camaçari. Esse é o novo integrante da equipe do Rubro. Há uma semana treinando com o time, a expectativa é que ele vista a camisa do clube no final de semana. O time está na segunda colocação do grupo e da segundona do Campeonato Gaúcho, com 12 pontos. Lembrando que você pode assistir aos Jogos do São Luís ao vivo. Para isso, basta acessar o site tvijuí.com e clicar no link ao vivo. E agora, uma ótima notícia aqui para a região de Juí.
A Polícia Rodoviária Federal aqui do município está entre as 8 delegacias do país inteiro que possuem o menor índice de acidentes e mortes durante a Operação Rodovida. E para comemorar a conquista, uma nova viatura administrativa foi entregue. A nova viatura veio direto de Brasília e significa muito mais do que uma recompensa pelo trabalho bem executado. Bom, a gente se sente satisfeito porque é fruto de um trabalho, de um esforço de todo o grupo, né? E não pela viatura, mas sim, obviamente, pelo resultado, porque com isso quem ganha não é a polícia, é a sociedade, que é o foco maior do nosso trabalho. A gente sabe que pessoas deixaram de perder vida em razão do nosso trabalho. De acordo com a delegacia, trabalhar diretamente na causa dos problemas que estariam causando os acidentes, como o excesso de velocidade, foi o que mais contribuiu para o bom resultado. De 154 delegacias em todo o país, a Polícia Rodoviária Federal de Juí ficou em 8º lugar no índice de redução de acidentes durante a Operação Rodovida. Nós temos alguns fatores que acreditamos terem tido influência nesses resultados. Nós temos a Operação Hermes, que iniciou no ano passado, que é um trabalho de combate à velocidade e que os resultados estão vindo agora. Também é um trabalho que a Polícia Rodoviária Federal faz focado em resultados, mas com um trabalho técnico em cima do policiamento, em cima da fiscalização, ou seja, se combate as infrações que causam acidentes e acidentes graves, e se trabalha em locais onde nós temos a incidência de acidente. Então esse trabalho técnico voltado à fiscalização de infrações que mais causam acidentes e nos locais onde nós temos acidentes é o que proporciona, no nosso entendimento, o resultado positivo. A Operação Rodovida iniciou em dezembro e seguiu até o final de fevereiro. De acordo com o último balanço do trimestre, uma forte diminuição de acidentes foi registrada na região. O que mais teria motivado os acidentes seria a falta de atenção dos motoristas. Em 2014, o número de acidentes no mesmo período do ano era de 177. Neste trimestre, o número caiu para 143 acidentes. As multas nesse período dobraram por conta de operações especiais realizadas ao longo do trimestre. E agora vamos falar de segurança pública. Uma colisão frontal entre um automóvel e uma moto deixou uma pessoa ferida na noite desta quarta-feira. O fato ocorreu por volta das 8 horas da noite em um trecho da perimetral norte de Juí, que estava em obras. A colisão frontal ocorreu quando o automóvel Opala, com placas de Panambi, que seguia no sentido ERS 155, teria entrado na pista em obras e, para desviar de um buraco, acabou ocupando a pista contrária e provocando a colisão com a motocicleta. O condutor da motocicleta acabou ferido. E uma pessoa morreu em uma colisão na BR-285 em Panambi. Confira. O fato ocorreu por volta das 6h30 da manhã de quarta-feira, quando um Vectra com placas de Panambi seguia no sentido Santa Bárbara do Sul, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com uma carreta. O condutor do Vectra morreu na hora. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós desejamos uma ótima noite para você e na terça-feira a gente volta com mais notícias de Ijuí e do estado. Até lá!